Olá, seja muito bem-vindo, Papa Nicolau III, chamado Giovanni Gaetano Orsini. Foi o Papa que sucedeu João XXI, nobre romano que serviu sob as ordens de 8 papas. Foi feito cardeal diácono pelo Papa Inocêncio IV e protetor dos franciscanos pelo Papa Alexandre IV e inquisidor-geral pelo Papa Urbano IV. Após a morte do seu antecessor, em 20 de maio do ano 1277, o Vaticano ficou cerca de 6 meses sem Papa. Foi eleito em 25 de novembro do mesmo ano. O seu breve pontificado foi marcado por vários acontecimentos importantes. Político nato, fortaleceu consideravelmente a posição papal na Itália e concluiu uma concordata com Rodolfo I de Habsburgo, em maio do ano 1278, na qual as regiões de România e de Ravenna foram garantidas ao Papa. Nicolau III compôs a Bula Exit. Essa bula afirma que a obediência era mais importante que os votos de pobreza e, em 14 de agosto do ano 1279, para resolver o conflito interno da ordem franciscana entre os partidários conservadores e liberal. Com enormes custos, reparou o Palácio de Latrão e o Vaticano e construiu uma bela casa de campo em Soriano, na Itália, nos arredores de Viterbo. Nicolau III, apesar de ser descrito como um homem culto e com uma forte personalidade, terá sido vítima de censuras devido aos seus esforços para fundar principados para os seus sobrinhos e outras personalidades. Nicolau III também empenhou bastantes esforços para conseguir a conversão dos hebreus, pedindo às ordens mendicantes, franciscanos e dominicanos, que enviassem pessoas com aptidões para este fim. Estas medidas foram consequência da perseguição que estava a ser movida aos judeus, pois o Talmude estava a ser alvo de condenação. Estas medidas foram consequência da perseguição que estava a ser movida aos judeus, pois o Talmude estava a ser alvo de condenação doutrinal. Foram feitos esforços de reconciliação e união das igrejas do Ocidente e do Oriente, tendo, contudo, o Papa feito exigências como a eliminação de todos os aspectos da liturgia bizantina que não coincidissem com a romana e a existência de legados papais em Constantinopla e também nas cidades mais importantes, entre outras que não agradaram aos orientais. Tendo sempre antagonizado Carlos de Anjou, rei de Sicília, e o poder que este exercia em Itália, conseguiu 1 ano depois da sua eleição como Papa que Carlos não mais ocupasse o posto de cônsul de Roma, e em julho do ano 1279 decretou que este cargo não poderia ser tomado por príncipes não naturais de Roma. Foi deste modo que o Sumo Pontífice adquiriu o poder temporal nesta cidade
pois tornou-se cônsul vitalício. O passo seguinte para tornar a autoridade pontifical absoluta foi a suspensão do decanato ministerial e pastoral do imperador do Ocidente na Toscânia. Por outro lado, o Papa estruturou espacial e juridicamente os estados pontifícios de uma forma que se manteria até ao ano de 1860, tendo para isto conseguido que o imperador Rodolfo de Habsburgo abdicasse dos poderes que detinha sobre a România. Ele mesmo, parente do Papa Celestino III, e ainda teve um parente do Papa Bento XIII, descendente de um dos seus irmãos. Faleceu de derrame em 22 de agosto do ano 1280. Ficamos por aqui, obrigada e que Deus abençoe.